Oi, queridos. Vamos continuar com as nossas histórias desse livro aqui tão precioso? Lembrando que Ruth, ela vai nos campos para buscar alimento para ela e Noemi, e ela entra nos campos de um homem chamado Boaz, e esse homem era um homem muito rico. E lá nos campos, ela começa a colher. E ela colhe o trigo, vai colhendo a cevada, e Boaz, ele chega. E quando ele chega, ele pergunta para os seus empregados quem era aquela moça. E eles contam para ele quem é ela, né? Que é Ruth, a Moabita, nora de Noemi. E Boaz já tinha ouvido falar dela lá na cidade. Então Boaz, ele vai conversar com Ruth. E ele fala para ela que é para ela ficar lá nos campos dele, não ir para outros campos, para que ela não possa ser maltratada pelas outras pessoas. Que ela fique ali até o final da colheita, que ela pode beber a água com o pessoal dele. E Ruth fala assim: por que tu está sendo tão bondoso comigo? Eu sou uma estrangeira, eu não mereço ser tratada assim por você. E Boaz foi muito, muito bondoso mesmo com Ruth. E Ruth, ela fala para ele: por que você me trata assim, com tanta bondade? Eu sou uma estrangeira, eu não sou nenhuma das suas servas. E Boaz fala para ela que ele tinha ouvido tudo aquilo que ela tinha feito pela sua sogra, porque lá na cidade todo mundo estava falando. Inclusive na cidade eles disseram que ela era uma moça virtuosa. Uma moça virtuosa era uma moça com muitas qualidades, muitas coisas boas. Boaz, ele era bom com Ruth, mas Ruth não merecia. Deus é assim com a gente também. Deus é muito bom para a gente, porque Deus, ele nos ama. Nós não merecemos o amor de Deus. Nós somos pecadores, nós fazemos coisas erradas, entristecemos o coração de Deus, mas mesmo assim, Deus, ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelo nosso pecado. Isso é o amor de Deus por mim e por você. E Deus quer que a gente confie em Jesus para perdoar os nossos pecados. Então confie em Jesus, meu querido, para Ele perdoar os seus pecados. Ele tem poder para fazer isso, porque Ele é o Filho de Deus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O seu túmulo está vazio. Por causa disso, ele tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. Ruth já tinha confiado em Deus quando ela escolheu o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que me criou, o Deus que criou você para ser o seu Deus. Eu vou ler para vocês um versículo que fala isso, que nós precisamos, né, nos aproximar de Deus, e é através de Jesus Cristo, porque o nosso pecado ele nos afasta de Deus. Mas quando confiamos em Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus, ele tira essa barreira e nós voltamos a nos aproximar dele novamente. Nosso versículo está em Efésios 2,13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, antes estávamos longe de Deus por causa do nosso pecado, mas através do sangue de Jesus Cristo, o sangue dele derramado lá na cruz, nós nos aproximamos, ficamos pertinho de Deus novamente, porque Deus ele nos ama. Então confie, meu querido, em Jesus para perdoar os seus pecados. Jesus, ele ama você. Quando Ruth chega, ela vem com todas aquelas coisas, né? Noemi pergunta para ela e ela conta tudo para Noemi, que ela foi colher lá nos campos de um homem chamado Boaz. E ela dá para Noemi as coisas que ela trouxe,
e até a comida. Ela comeu lá com as servas, né, do Boaz, e ela trouxe para sua sogra, porque tinha tanta comida que eles deram para ela, ela comeu e ela ainda trouxe comida para sua sogra também. Noemi estava muito feliz. E Noemi disse para Ruth: Ruth, Deus não esqueceu da gente, Ruth, Deus está cuidando de nós. Esse homem Boaz, ele é um nosso parente. Ele era parente de Elimeleque. E ela disse assim: e ele é um dos nossos resgatadores, ele é um remidor, ele vai cuidar da gente. Sabe, meus queridos, Deus, ele faz tudo certo. Deus, ele é perfeito. O parente resgatador, remidor, era aquele parente mais chegado, no caso de Elimeleque, né? Era um parente de Elimeleque, ele tinha o direito de comprar a propriedade daquela pessoa que tinha ficado viúva, né? Que o marido havia morrido e ele também tinha que cuidar daquela pessoa. Olha como Deus cuida de todas as coisas, como Deus pensa em tudo e nosso Deus é perfeito. Noemi, ela estava muito feliz porque Deus estava levantando um resgatador para cuidar delas. Sabe, meu querido, Jesus, ele também é o nosso resgatador. Só que Jesus, ele não veio para comprar as nossas terras. Jesus veio para nos resgatar do nosso pecado. Jesus Cristo, ele também vai pagar pelos nossos pecados. Ele já pagou, aliás. Boaz, ele tem que comprar as terras de Noemi. Mas Jesus, ele já comprou. Ele já pagou o preço lá na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E a Bíblia diz que o preço que ele pagou foi muito alto. Ele derramou o sangue dele lá na cruz. Ele deu a vida dele por amor a mim e por amor a você. Jesus, ele é o nosso remidor, ele é o nosso resgatador. É aquele que nos resgata, que nos perdoa os nossos pecados. Confie em Jesus, meu querido, para perdoar os seus pecados. Porque Jesus, só ele, tem poder para perdoar os seus pecados. Confie nele, assim como Ruth confiou no Deus Criador, o Deus de Israel. Ruth ficou trabalhando lá nos campos de Boaz até que acabou toda a colheita. E depois da colheita eles fizeram uma festa. Noemi, ela ficou pensando, ela tinha que arrumar um esposo para a Ruth, né? Então ela tinha que resolver essa situação de Boaz. Então na festa, ela falou para Ruth na festa e deu várias orientações de como Ruth deveria de fazer para conversar com Boaz. E Ruth, ela obedeceu Noemi. A Bíblia, a palavra de Deus diz que ela fez tudo conforme sua sogra lhe falou. E assim, Ruth, ela vai, conversa com Boaz, e Boaz fala para Ruth que ele não é o parente mais próximo de Elimeleque. Tem um outro parente que é mais próximo ainda, que também é o resgatador e que está na frente dele. Mas ele vai falar com esse parente. E se esse resgatador não resgatar a Ruth, né? Não casar com Ruth, não resgatar as terras de Noemi, ele vai resgatar e vai casar com Ruth. Que homem especial é esse Boaz? Deus está cuidando de Ruth, Deus está cuidando de Noemi. Quando escolhemos Deus, o Criador, o nosso Salvador, para ser o nosso Deus, ele também vai cuidar de mim e de você de uma maneira toda especial. Boaz, ele conversa com aquele homem, né? E aquele homem, o resgatador mais próximo, ele diz que ele não pode se casar com Ruth. Ah, era tudo que Boaz queria, né? Então Boaz, ele casa com Ruth. Olha que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que logo depois de um tempo, Deus abençoa eles. Sabe com o quê? Com um lindo bebê. E eles põem o nome desse filho de Obed. E as mulheres vão se alegrar com Noemi e falam: Noemi, Deus te deu um filho. Esse bebê, Noemi,
Ele vai ser como seu filho, ele vai cuidar de você na sua velhice, ele vai te dar alegrias. E a Bíblia diz que Noemi pegou aquele bebê e ela foi cuidar dele. E aquelas moças, as mulheres dali falaram: Noemi, Deus fez isso porque a tua nora que te ama, Noemi, é melhor do que 7 filhos. Noemi perdeu 2 filhos, mas Deus deu a ela uma nora que era melhor do que 7 filhos. Como Deus é bom! Cuidou de Ruth, cuidou de Noemi. Sabe, meus queridos, vocês se lembram de Raabe? Raabe era uma mulher que também não era do povo de Deus, ela era de Jericó, e Jericó era inimiga do Senhor. Era um povo idólatra também, que adorava outros deuses, que oferecia o sacrifício de pessoas aos seus deuses. Mas Raabe confiou em Deus e foi morar com o povo de Israel. Raabe se casou com um homem chamado Salmão, da tribo de Judá, que era a mesma tribo de Elimeleque. E Raabe e Salmão tiveram um filho. Sabe quem era esse filho? Era Boaz. Boaz era o filho de Raabe. Olha que Deus maravilhoso! E agora Boaz se casa com Ruth, a Moabita. E eles têm um filho chamado Obed. E Obed, o filho de Boaz com Ruth, ele é o avô de Davi, aquele jovem que matou o gigante Golias, que se tornou rei de Israel. Deus, ele é maravilhoso. Deus perdoa os nossos pecados e Deus usa as nossas vidas para fazer coisas maravilhosas. Confia em Jesus para perdoar os seus pecados, porque ele quer usar a sua vida para fazer coisas maravilhosas. E sabe, meus queridos, e depois de Davi, depois de muito tempo, muito tataraneto, que eu não sei nem quantos, nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Jesus, o nosso Salvador, ele veio da tribo de Judá. Na descendência de Jesus está o filho de Ruth e o filho de Raabe. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama todas as pessoas. Deus quer que a gente confie nele e que a gente se converta de todo o nosso coração. Por isso, confie em Jesus para perdoar os seus pecados. Meu querido, e assim termina a nossa história de Ruth e termina o livro de Ruth. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Lembre-se, você é precioso para o Senhor. Sua vida é preciosa, ela vale muito para Ele. Foi por causa de você que Jesus morreu na cruz, para perdoar o seu pecado. Pensa nisso. Você já convidou Ele para morar dentro do seu coração? Já fez isso? Se você já fez, que bom. Que Deus abençoe você, que você fale do amor dele para as outras pessoas sem ter vergonha de anunciar o grande amor de Deus e o sacrifício de Jesus para perdoar os nossos pecados. Mas você ainda não aceitou Jesus? Ainda não fez isso, meu querido? O que você está esperando? Não demore, se ajoelhe, ore, confesse ao Senhor os seus pecados, peça para Ele te perdoar e para Ele fazer morada dentro de você. E Ele vai fazer isso, e Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, como Ele fez na vida de Ruth. Já pensou pertencer à família de Deus, fazer parte da descendência de Jesus? É algo muito especial. Lembre-se, Deus, Ele ama você. Você é precioso para Ele. Nunca se esqueça disso. Sua vida vale muito para o Senhor. Fique com Ele, que Ele abençoe você e sua família. Beijo, amamos você, mas Ele
ama você muito, muito, muito mais.